Caros amigos, muito bom dia. Na bênção do nosso Mestre Jesus, iniciamos hoje, nessa manhã fria, aqui de outono brasileiro, hoje dia 26 de maio de 2020, aqui pela nossa queridíssima Rede Amigo Espírita, em amplos canais de divulgação, pelo YouTube, pelo Facebook. É uma honra para nós estar aqui. Eu, Oceano Dervisque, Stella Onishi, aqui minha esposa ao meu lado, em busca desse conhecimento libertador e em busca dessa união fraternal que existe entre nós, que semanalmente aqui, toda terça-feira, estudamos um pouco do Evangelho. Este de hoje, número 193, já quase finalizando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu capítulo 28. Acredito que mais alguns meses aí, alguns poucos meses, já estaremos finalizando, para depois começar tudo de novo, nesse ciclo incessante de busca pelo Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos, uma alegria tê-los novamente aqui conosco. Obrigado aos heróis da resistência aí que levantaram ou que estão aí debaixo do cobertor aí, que está friozinho aqui em Rio Preto hoje, nesse momento 9 graus a temperatura aqui, para nós aqui do interior aqui de São Paulo, praticamente uma nevasca, né? Tá quase entrando assim, vai ter o prefeito vai decretar calamidade pública aqui, porque olha, para nós aqui é quase que uma temperatura polar. Então você que está aí, mundo afora, sejam muito bem-vindos, recebam nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão. Com o bom dia da Estela. Bom dia, Estela. Você passou frio essa noite, não? Passei. Passou frio, todo mundo tá passando frio. Passei. Foi praticamente, realmente, uma neve. Não um vento, são neves. Eu lembrei de nossa irmã, a Inalda Ribeiro, a esposa do Sérgio Scherce. Ela veio de Teresina, então Nossa, qualquer 20 graus Inalda... para ela deixa ela em estado de hipotermia. Bom, meus irmãos, sem a brincadeira do clima, mas uma brincadeira agradável, né? Que eu não sei vocês, mas essas estações do ano, quando elas mudam, elas remetem sempre a lembranças de infância. Que bacana poder aqui estar vivo e curtir esses momentos, né? De frio, de calor, deixando sempre a nossa marca do melhor nosso, melhor eu possível. E isso nós só conseguimos com o entendimento da vida eterna, entendimento do espírito, da alma, aproveitando cada segundo aqui nessa estada terrena. E hoje nós vamos falar de quem nos acompanha. O Evangelho caminhou até agora, que estamos no capítulo final. Ele caminhou para que pudéssemos encontrar um meio de conviver melhor com as pessoas encarnadas. E hoje chegou o momento de estudarmos, de aprender um pouquinho sobre quem nos acompanha desde que nascemos e a gente nunca viu, que é o nosso anjo de guarda. Então seja bem-vindo a mais esse estudo, que é um privilégio estar aqui com vocês, e é um privilégio muito grande, me sinto realmente privilegiada em encontrar essa doutrina no meio do caminho da minha vida. No meio do caminho que eu falo é que eu tô com 40 anos, eu imagino que seja meio do caminho, né? Que até uns 90 a gente vai estar aí, né? A gente imagina ou a gente deseja, né, que isso aconteça, né? Pelo menos até uns 90 aí, né? Senhor Jesus, dá uma liberada aí pra nós. Mas enfim. Pessoal que quiser colocar um copinho fluidificar, um copinho de água, fiquem à vontade. E que possamos fortalecer nesse momento essa corrente com muita paz, luz, um desejo de que possamos caminhar equilibrados, com serenidade, muita paz no coração, não é? Vamos lá, então. Amado Mestre Jesus, Sua presença tão forte aqui em nosso meio, partindo do coração de cada pessoa dessa corrente. Sentimos, Mestre, a união que se faz quando estamos juntos falando sobre os ensinamentos da vida eterna. Obrigado ao Pai por essa oportunidade de estarmos com tanta tecnologia a ponto de ficarmos ligados uns aos outros por essa corrente, sem a menor noção do quanto o plano espiritual presente multiplica ainda mais essa corrente de amor e fé.
Amado Mestre Jesus, pedimos nesse momento por todos os aflitos que estão com um ente querido doente, passando mal, internado. Pedimos, Mestre amado Jesus, que cada pessoa que passe pela nossa mente, que se sente angustiado, que possa receber um pouquinho da vibração de amor que podemos emanar. Mestre amado Jesus, abençoe a nossa residência e, antes de mais nada, a nossa casa mental, para que possamos ser luz nessa terra, nesse mundo tão maravilhoso que temos oportunidade de caminhar, que possamos fazer a diferença na nossa vida, no nosso lar, que possamos ser a diferença no mundo, Senhor. Nos dê força e coragem para prosseguir diante dessas provas, coletivas ou não, que possamos não esmorecer com a Tua fé, com a nossa fé, com a Sua bênção. Muito obrigado, Mestre Jesus e benfeitores amigos aqui dessa corrente. Que assim seja. Assim seja. Hoje eu trouxe um livrinho que o nome dele é bom porque a gente está passando agora de friozinho, chama Abrigo. Ah, que bonitinho. Tomara hein? que seja um abrigo cheio de cobertor lá dentro. É de frio. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel segundo o professor Rodrigues, né? A gente fala Emmanuel. É o benfeitor querido que disse assim, do capítulo Luz e Silêncio do livro Abrigo: conhecimento evangélico é sol na alma. E eu vou dizer só isso, conforme Emmanuel nos disse, para entrarmos no capítulo. A gente já está no capítulo 28 há um tempinho. O Sander vai ler para nós agora algumas elucidações sobre nosso anjo guardião. Que bacana, hein? Meus amigos, seguindo então, na nossa semana de número 193, nós estamos aqui, olha, faltando só um pouquinho, gente. Olha o tanto que falta pra gente acabar o evangelho. É só esse tantinho aqui, tá vendo aqui, ó? Olha o tanto que a gente já fez ao longo de quase 4 anos, ó. Tá até o nosso livrinho velhinho tá aqui. Heróis da Resistência também. O herói da resistência, né? Olha só. Então, seguindo aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse daqui é traduzido pelo nosso querido José Herculano Pires, essa versão, no seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Acordou e eu já vou. A Lívia deu uma acordadinha aqui, um chorinho, a Estela vai fazer o seu papel de mãe agora um pouquinho aqui. No segundo item do capítulo 28, nós temos aí então os subitens 11, 12, 13 e 14, que são componentes aqui do título Aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores, dentro do subitem Preces Pessoais, que é o segundo item aqui, aliás. Vamos lá. Preces Pessoais aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores. Prefácio. Todos nós temos um bom espírito, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores, que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida.
Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitando-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa, como a uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalancear as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem impossível dominar-nos, em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Agora virão 3 subitens aqui com preces. Vamos lá. Item 12, prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os seus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente de mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Item 13, prece. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Item 14, prece. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as vossas almas, as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias.
E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. E que assim seja. Poxa, pessoal, nos sentimos privilegiados realmente dessa doutrina espírita, talvez trazer para nós uma certeza mais forte em nosso coração do que outras religiões que também estão no mesmo caminho, porque nós conhecemos que, por exemplo, a Igreja Católica tem aquela oraçãozinha, né, de Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Isso daí realmente é uma prece para o anjo guardião, mas com o esclarecimento desse trecho que nós lemos, traz uma fé viva no nosso peito, uma fé viva de que todos nós temos um anjo guardião. E como eu otimizar essa relação? Quando ele apresenta um anjo de guarda, ele apresenta como um espírito superior, que está o tempo todo conosco. Será que é assim que funciona? Aqui do meu lado tem um anjo o tempo todo conosco? É desnecessário. Nós imaginamos que uma criança vai para a escola. Imagino que uma criança como a minha filha mais velha, que já pode levar celular na escola. E eu sou a protetora dela aqui na Terra, né? Nós, como pais, madrinhos, padrinhos, tio, tia, quem tiver aí responsável por uma criança, somos os protetores. Em que momento eu vou poder ajudar ela? Se ela sentir necessidade e eu tiver à distância, ela vai usar o celular. Imagina que o anjo de guarda, ele vai estar perto de você o tempo todo, em sintonia. Ou seja, quando você precisa de alguma coisa, alguma aflição, quem nunca? Quem não agora? Está passando uma preocupação. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? E por que nós não pedimos auxílio ao que nos é apresentado? De verdade, um espírito superior. Superior significa que não é aquele tiozinho que você pede conselho, que sempre deu certo. Não é a sua cunhada, não é a sua irmã, não é a sua mãe. E olha que eu estou mexendo em um amor que a gente considera aqui os que mais se aproximam ao que a gente tem que ser, que é um amor de renúncia de mãe. É pedir conselho para o anjo guardião, porque eles estão colocando, é uma categoria superior, ou seja, você conhece alguém superior aqui na Terra? Somos todos humanos. Chico Xavier já passou aí como superior na Terra, e a gente vê que uma pessoa superior se destaca muito. Mas eu também posso continuar pedindo conselho para essas pessoas, porque elas podem ser guiadas por um conselho de meu benfeitor. Ou assim como no Evangelho acaba de nos dizer, qual o nome que eu devo chamar? Isso daí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos também, e ele diz, pouco importa. Porque o teu anjo de guarda não vai me lembrar se você chamar ele São Judas Tadeu, Santo Expedito, Nossa Senhora da Aparecida. Um santo que você às vezes acha que tem devoção é o seu anjo de guarda. Simples assim? Simples assim. Ele vai aparecer para você em sonho para que aquela mensagem que ele quer dizer para você fique muito pesado, mais forte, mais bonito. Quantas vezes nós procuramos os nossos anjos? E se eu sei dessa verdade, se eu acredito realmente nela, quando eu tenho um filho, eu sei que na minha casa eu também tenho um outro auxílio, o anjo de guarda do meu filho. E o que eu faço muitas vezes? Eu quero educar sozinho, com todas as forças, eu não estou conseguindo e eu tenho que me aliar a esse espírito superior. Anjo guardião de meu filho, espírito superior, presente aqui na educação do meu filho, me ajude a guiá-lo porque eu estou perdendo as rédeas. Imagina que quem quer mais o sucesso moral do seu filho é o anjo guardião dele, mais do que você, mãe e pai. Olha que coisa. Imagina você se aliar a um ser desse, e é possível isso? Agora, para ontem, anjo guardião do seu marido, da sua esposa.
Ele pode nos ajudar? Sim, muito. Mas às vezes não vai vir o recado que você está não está querendo, vai vir o que você está necessitando. Certa vez, uma moça entrou em contato comigo faz já uns 4 anos, muito revoltada com essa história de anjo de guarda, dizendo assim: olha, você me desculpe, mas o meu não existe. Todo mundo pode ter um anjo de guarda, o meu não. Eu já estou no 7º relacionamento e nenhum dá certo. 7 relacionamentos que nenhum dá certo. Não seria até a atuação do seu próprio anjo para que não desse certo? nem tudo que o nosso anjo vai trazer vai ser o que a gente quer. Não é assim que nós conduzimos as vidas dos nossos filhos? Se eu deixar na mão das minhas filhas escolherem até a alimentação, ela vai comer chocolate e alma chips o dia inteiro. Mais nada. E bis. E bis. E Kinder Ovo. Aqui em casa são na cabeça delas as prioridades. Nutella. Eu não posso fazer isso. Então eu sou um protetor mau, porque eu não dou o que elas querem, eu dou o que elas precisam. Assim é o nosso anjo guardião. E quando eles nos referem também dos outros ajudantes, que outros ajudantes são esses? Imagina que você é uma pessoa vinculada ao bem. Ou tudo o que você faz, você tem desejo de que aquilo seja bom. Até mesmo cozinhando. Olha só o que eu estou falando. Isso não é brincadeira, gente. Isso é sério. Santifique as suas atitudes no lar. Tem como fazer isso? Tem. Você está cozinhando? Como estão os seus pensamentos na hora que está cozinhando? Eu estou ali fluidificando a sopa que eu vou fazer hoje. Olha que maravilha, isso é real? É. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um momento, são 2 momentos, acredito que eu já contei aqui, porque é algo que nos impressiona. Um deles tem um rapaz sentado escrevendo muito, ele é um jornalista. E acoplado nele está um espírito que a aparência dele já dá repulsa em nós, ditando tudo o que ele está escrevendo. É ali como o próprio Evangelho citou, a sua conexão com esse tipo de ser. Ele está até protegendo esse jornalista, mas escrevendo palavras que vão complicar muito a sua vida espiritual, não só a sua vida aqui na matéria. No entanto, assim passa uma ambulância e André Luiz olha, dentro daquela ambulância, tem do lado de um médico um espírito de muita luz auxiliando o médico naquela emergência. E André Luiz ainda pergunta: nossa, será que aquele... Olha que pergunta inocente, gente. Aquele médico, será que ele é espírita? Engraçado, né? Não, ele só é alguém que está querendo fazer bem feito o seu trabalho. O que você está querendo fazer bem feito, você se liga com forças maiores. Até na cozinha? Sim. Os espíritos simpáticos a nós são parentes, como disse aqui. Ah, então a minha avó que desencarnou está o tempo todo aqui? Não. Quando ela vê que alguma coisa vai acontecer, pode ser que ela venha auxiliar. Ou vê que estamos pegando um caminho errado, ela pede autorização lá em cima para ver se ela tem o benefício de poder vir aqui dar um conselho. Pede autorização: ó, eu posso ir lá dar um conselho para minha neta, porque ela está entrando em uma enrascada. Eles avaliam a condição dessa avó, se ela tem merecimento de estar aqui, se ela vai saber realmente falar o que é necessário. Se não, eles pedem para essa avó procurar um espírito amigo ali, mais capaz. Ou, no momento que a sua neta dorme, eles levam o espírito da sua neta para conversar com essa avó. Olha quantos mecanismos nós descobrimos que existem de auxílio. E o tempo todo. Esse médico que estava recebendo o auxílio desse espírito de luz era alguém que estava querendo fazer bem feito. E se então nós somos aliados e associados a falanges do bem? Como isso? Você está se interessando pela vida de alguém? Uma ajuda fraternal até pelo WhatsApp. Ou um atendimento na comunidade carente. Ou eu consegui alguns materiais para levar para o hospital. Nós não temos noção que estamos ajudando grandes correntes do bem. E eles, no momento certo, vão nos ajudar também.
Já teve algum amigo que fez um favor para você? E você, com o seu coração com um pouquinho mais de gratidão do que o normal que existe na Terra, nós ainda não temos uma gratidão excelente, mas nós temos uma gratidão cadinha assim. Você não está devendo um favor para esse amigo? Toda vez que você vê esse amigo, você pensa assim, por esse daí, ó, não gosto que ninguém fala mal dele, não. Não vem falar mal do fulano aqui que eu pulo na frente e eu defendo. Imagina se você tem um monte de espírito fazendo isso por você. E se você ajudou alguém, que esse alguém tem uma mãe desencarnada? Tem noção do que é o benfeitor de alguém que você ajudou aqui na Terra e a mãe está desencarnada e fala assim, tô te devendo uma. Eu vou então viver cercado de favores? Sim, na medida em que os meus pensamentos vão ser sempre guiados pelo bem, eu consigo uma conexão mais forte com essas pessoas, com esses espíritos. Eu sou ligada às causas animais. Por acaso um animal tem um anjo que vai me ajudar? Então, sim, com certeza. Sim, com toda certeza. Se o propósito é do bem, os espíritos do bem dão um jeitinho de nos ajudar. De não faltar nada para nós, de manter a nossa saúde em dia, perde o emprego, arruma outro. Perceba, se você já está ligado a alguma corrente do bem, nada te falta. Pode não te sobrar. Ai, meu Deus, eu trabalho no bem já faz 10 anos e eu tô querendo trocar de carro, mas você não tem um? Então a necessidade você não passa. Isso não é uma promessa, isso é lei. Eles mantêm você ativo para continuar na corrente do bem. Dá um jeito de angariar benefícios para que eles possam te ajudar, me ajudar. É assim que acontece. Então, só para terminar, nós temos que sair de um estudo desse realmente acreditando. Qual é o seu problema? Você já entregou para o seu anjo de guarda? Pode ser que ele te dê um conselho do que fazer aqui na Terra. Ai, mas Estela tem uma dificuldade muito grande. Tá bom, eu sempre falo com o meu anjo. Eu chamo ele de Augusto César. Augusto César, o que eu tenho que fazer? E ele não fala nada. Como eu posso, então? Tem uma pergunta do Luciano para a Siana, ele falou assim, como que a gente sabe quando é o nosso pensamento e quando é o anjo nos inspirando? Olha Boa que pergunta, bacana. né? O Luciano faz uma pergunta que inclusive tem no Livro dos Espíritos. Quando eu sei que é o meu anjo me falando ou que é o meu próprio pensamento? No Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda os espíritos com essa pergunta, ele simplesmente diz, inspiração. Quando você tem uma intuição e uma inspiração, não é sua. Só que para você ter a certeza de que é o seu anjo, você tem que ter certeza que você ligou para ele. Como que eu vou saber se eu estou falando com o Oceander ou não? Você ligou para o Oceander? Quem está te respondendo é ele. E como então eu ligo para o meu anjo de guarda? Eu sento, acalmo o meu coração, pego aquele pedido que está me dando uma aflição no dia, faço uma prece e espero a resposta. Como eu sei que a resposta da minha gente não vai vir com voz de outro, vai vir com a sua. Só que vai ser uma resposta, muitas vezes, adversa ao que você está querendo. Você está assim, ó, anjo de guarda, tá bom. Mesmo com essa pandemia, eu acabei de brigar com a minha sogra por WhatsApp. Me ajuda com essa questão, porque o negócio tá feio. Aí você senta, faz uma prece, me ajuda com esse problema com a minha sogra. Sabe o que ele vai soprar dentro de você? Tolera mais, filho. É isso que vai vir. É algo que não brotou do seu pensamento. Você não arquitetou isso, veio. Quantas vezes você já não sentiu intuição, inspiração? Não vai por aqui não, segue outro caminho. Compra isso. Não compra isso não, que isso daí tá estragado. Não come isso daí não vai te fazer bem. Não é, Alexandre? Então, esse é o anjo, é algo que você não estava pensando. Quantas vezes você não acorda e fala assim, nossa, eu tenho que ligar pro fulano. Aí passa, começa seus afazeres, eu tenho que ligar pro fulano. E passa de novo, chega de tarde, o anjo já tá assim, ó, sua besta. Liga pro fulano. Aí você fala assim, nossa senhora, eu tô o dia inteiro pensando no fulano, vou ligar. Quando você liga, a pessoa assim, ai, eu tô tão feliz que você me ligou. Porque o anjo daquela pessoa entrou em contato com o seu e falou assim, ó, manda o fulano ligar pro meu aqui. Não é mais ou menos assim, Luciano? Pois é, e a Inês aqui, nossa amiga Inês Cristina, complementou muito bem, falando assim que hoje em dia o pessoal
chama essas notificações, vamos dizer assim, que nós recebemos aí na mente, como insight. Quer dizer, recebi um insight, bem lembrado, viu, Inês? Pois é, meus amigos, a Estela, como sempre, falou muito bem. Eu queria aqui deixar registrada aqui a minha surpresa positiva com hoje, tantos aparelhos ligados aqui conosco, quase 300, somados as 3 mídias aqui, 142. O pessoal animou mesmo hoje, 142 na nossa rede, na fanpage da Rede Amigo Espírita, mais 54 agora aqui no YouTube, mais 105 no meu perfil, somando todas as redes aqui dá quase 300 aparelhos. Então, que alegria tê-los aqui. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por estarem conosco aqui, viu, nessa manhã, em busca desse estudo libertador aqui. Meus amigos, como nós pudemos observar na leitura do Evangelho, aqui no livro Abrigo, que o Emmanuel traz para nós, conhecimento evangélico é sol na alma, ou seja, ter esse conhecimento aqui ilumina a mente da gente. Você imagina que beleza você saber, ter a notícia que você não está sozinho. Em nenhum momento da tua vida você está sozinho. Não existe. Não existe solidão. Ter essa convicção de que ainda, além de eu não estar sozinho, quem me acompanha sempre, mesmo que às vezes nós não demos ouvidos a ele, o nosso anjo guardião, ou o bom gênio, né, como diz o Evangelho. E aí o Evangelho traz também outra questão que precisamos observar muito. Quando nos dizemos obsediados, quando nos afirmamos, sim, estou sendo perseguido, estou passando por uma dificuldade que é fruto de uma obsessão, de alguma influência maligna, e eu estou quieto aqui, eu não sei o que está acontecendo. Você está quieto, mas teu pensamento não está muito quieto, não. Você precisa pensar nisso. Às vezes da sua boca não está saindo nada, mas e o teu pensamento, como é que está? Boa. Como que anda o nosso pensamento? Estamos sempre acompanhados por indivíduos, como diz o nosso querido apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem, muitas vezes, se liga a nós por afinidade, por conexão, por percepções idênticas. Ou seja, eu percebo que a coisa está ruim, que a vida está trágica, que a coisa não está legal. Quem vai te acompanhar? Ah, mas eu estou tranquilo, porque eu estou percebendo isso, mas em compensação tem o meu bom anjo, meu espírito protetor, meu anjo guardião. Olha, sim, seu anjo guardião não arreda o pé de você aí de jeito nenhum. Só que quando você está pensando mal, ele fica sem ação. Ele não tem alcance, porque ele não vai violentar o seu livre-arbítrio, ele não vai forçar você a ter um bom pensamento. Não vai, isso não existe. Não existe violência na obra divina. E nem dos obsessores. Eles também não nos violentam, eles são convidados por nós por questões de afinidade. Então, como hoje o nosso tema aqui é os anjos guardiões, os espíritos protetores, nós precisamos primeiramente deixar bem claro isso. Se estamos sentindo influências perniciosas, negativas, influenciações que trazem desconforto, nós temos que avaliar que somos responsáveis por isso. A não ser em casos mais complexos, onde o indivíduo tem uma mediunidade muito intensa, muito difícil ainda de ser trabalhada por ele por não ter o conhecimento necessário, aí o indivíduo, mesmo sendo muito bom, ele acaba captando espíritos que estão em sofrimento porque vem em busca de pedido de socorro. Mas vamos tirar essas exceções de lado e vamos falar aqui da maioria de nós, que somos facilmente influenciados pelas nossas tendências, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Fala a verdade. Qualquer pessoa que discorda de você aí, não te dá um mal-estar? Esse mal-estar é orgulho. Porque se nós não tivéssemos orgulho tão latente, assim, tão intenso, a gente não ia se abalar tanto. A gente iria respeitar a opinião do outro, que é diferente da nossa, e que por mais que aos nossos olhos sejam opiniões absolutamente equivocadas, não iria me abalar tanto, porque afinal de contas eu não posso direcionar o que o outro pensa ou a forma como ele cria os seus pensamentos, mas eu posso sim dominar a mim. Então por que se abalar tanto assim com quem pensa diferente de você? Por que ficar tão incomodado quando alguém nos critica, por exemplo? E eu estou falando isso não é para vocês, não é para mim mesmo, tá? Estou refletindo alto aqui.
Por que a gente se irrita? Por que eu me irrito tanto quando alguém discorda de mim? Isso faz com que venha à tona aquele príncipe de outras encarnações, aquele rei que ainda não tirou a coroa da cabeça, que ainda está sentado no trono. Mas você não está morando em Rio Preto aí? Que trono é esse? É um trono que está dentro da minha cabeça ainda, que eu não tiro de dentro de mim. Nós precisamos descer do trono, meus amigos, a fim de que o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor possa nos acessar. Somente com o coração amansado, os anjos, os amigos, os bons gênios podem nos acessar. Portanto, não vamos aqui mentir, enganar vocês não, dizendo assim, não, pode ficar aí mal, briga, entra em treta aí no Facebook o dia inteiro, briga por causa de política mesmo, não, teu anjo está aí do teu lado, ele está te protegendo. Ele olha e pensa assim, eu estou aqui, eu sinto muito, eu me entristeço, mas eu não posso fazer nada. Ele está querendo entrar em briga aí, deixa ele brigar, então fazer o quê? Esse desconforto que a briga vai trazer para ele vai ensinar ele. O anjo tem paciência, tem sabedoria. Agora não peça proteção para entrar em briga. Não peça auxílio, não peça intuição para querer que seja colocado no seu ouvido aquilo que você quer. É preciso pedir sempre a orientação. Me guie para fazer o que tem que ser feito. E a gente pede assim, alguém me dá uma confirmação entre o que eu estou querendo fazer, que na verdade é dar uma paulada na cabeça do meu... Eu uso sempre o vizinho, né, como exemplo, né? Meu vizinho liga o som alto aqui, eu estou querendo lá dar uma paulada nele. Anjo, aprova aí para mim. Isso, meu filho, vai lá, briga com ele mesmo. Leva uma pedra junto também, só o pau pode não ser suficiente. Você acha que vai ter uma intuição dessa, gente? Não faz sentido. Um anjo, o cara não é anjo, ele vai me intuir a fazer algo que eu quero, mas não é certo. Ele não vai fazer isso, gente. Não vai. Bebe uma para relaxar. Isso, vai lá. Toma lá um destiladinho lá para te dar aquela força. Meu Deus, gente. Nós precisamos entender mais as leis que regem a vida. Conhecimento evangélico é sol na alma. Precisamos iluminar esses caminhos escuros que estão dentro de nós ainda. E aí, o Evangelho traz, então, aqui no seu item, olha só, gente, no 12, 13 e 14, capítulo 28, as preces, coletânea de preces espíritas, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 3 preces, 3 modelos de prece para a gente mentalizar como que deve ser feita a oração para que eu entre em conexão com esse meu anjo, esse meu espírito protetor. Anjo de guarda, anjo da guarda, seja lá o que for, qualquer o termo que você quiser. É o Dr. Bezerra de Menezes. Eu quero fazer uma prece para o Chico Xavier. Quero fazer uma prece para Madre Teresa de Calcutá. Tá tudo certo, não tem problema não. O que vale é teu pensamento estar conectado com alguém que nós sabemos que é bom. Ou que foi bom que esteve aqui conosco encarnado. Então, olha que legal, gente. Nós temos o Espírito Protetor, que ele já é incumbido de estar conosco antes de nós reencarnarmos. Já teve esse combinado lá no plano espiritual. Às vezes até décadas antes de você reencarnar, você já estava sabendo quem seria o seu bom gênio. E aí você passa aqui durante toda a trajetória da atual encarnação, toda essa existência, e ele te acompanha o tempo todo. Mas ele fica 24 horas comigo por dia, até na hora que eu vou no banheiro fazer as minhas necessidades. Eu falo, não, ele tem mais o que fazer também, né? Mas nos momentos cruciais do nosso dia a dia, nas decisões que nós temos que tomar, sempre estamos à mercê, sempre estamos, vamos dizer assim, acho que talvez não seja essa a palavra correta, mas estamos vulneráveis a receber essas influenciações quando nós a desejamos. Quando eu faço um pensamento de que quero me ligar ao bem, para ouvir o que deve ser feito, ou qual procedimento deve ser realizado, mesmo que esse procedimento venha como intuição de algo que eu não estou a fim de fazer. Então, complementando a resposta que a Estela deu para o Luciano Praciano, que como saber essa diferenciação, geralmente vem na mente um pensamento como sendo dito por uma terceira pessoa. No caso, não é um pensamento seu. Por exemplo, geralmente a gente pensa assim, hoje eu vou ali no centro da cidade porque eu preciso comprar alguma coisa no supermercado e tal.
Então a gente geralmente pensa assim, eu vou lá no centro da cidade, eu vou ao supermercado fazer uma compra. Quando é uma influenciação, e deixo claro, às vezes não é uma boa influenciação. Por isso que deve sempre se reconhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Quando o pensamento vem assim, você deveria fazer tal coisa, você poderia agir de tal maneira, é uma influenciação espiritual. Vocês já perceberam isso ou não? Tem essa diferença. O eu sou eu mesmo. Agora, você deveria, você poderia, talvez seria legal se você fizesse tal coisa. São influenciações espirituais. Agora, quando vem assim, pega um pau e leva uma pedra junto, não é do guardião. Isso, vai lá, responde assim mesmo, deixa barato. Não é do teu guardião. Então, tem que fazer essa filtragem. Nós temos que aprender a fazer essa filtragem. Tem 3 perguntas, eu posso fazer uma. 3 perguntas? Ah, vai, fala aí. A Iris perguntou, e quando um parente que te ama, que estava na tua proteção, te protegendo de lá, reencarna, ele pode te proteger aqui? Pois é, se ele estiver reencarnando próximo de você, né, às vezes está cheio de anjo guardião ao seu lado aí, né, Iris? Às vezes nasce aí como um filho, como um neto. Então tá cheio, nós estamos cercados de amigos, de espíritos afins, que continuam nos protegendo pela sua presença, pelo seu carinho. Por exemplo, eu me sinto protegido pela Estela, que está aqui encarnada. Quer dizer, ela não precisa estar desencarnada para ser o meu bom anjo. Óbvio, né? A gente está aqui um pelo outro, né? Então, quer dizer, como não dizer que ela é um desses espíritos que estão aqui me auxiliando e em conjunto com o meu anjo guardião, que é um só. Anjo guardião só tem um. Agora, esses espíritos afins são espíritos. Por exemplo, a Estela é um espírito, mas encarnado. Então, o espírito pode continuar te acompanhando. Agora, se ele reencarnou, por exemplo, numa família distante, você não tem contato, ou alguma família dele que talvez você não tenha uma ligação próxima, aí realmente, enquanto ele estiver encarnado, ele não vai ter a mesma influenciação para você, né? Agora sim, nós somos seres que já estivemos encarnados por muitas experimentações, milhares de encarnações. Vocês imaginem o tamanho da nossa família. Vocês imaginem, isso aí até tira o medo um pouco da morte, diminui aquela angústia. Você imagina o tanto de gente que nos ama e que nós amamos, que estão do lado de lá. Ontem mesmo, meu amigo aqui, o Edivaldo, o apelido dele era o Didi, que desencarnou. Eu fiquei pensando, falei para a Estela ontem, tenho certeza que quando eu desencarnar, tem um bom amigo lá me esperando, que é o Didi. Até fiz uma homenagem para ele no meu perfil, porque ele realmente era notável. Não tínhamos uma amizade assim muito próxima, mas toda vez que nos encontrávamos era um indivíduo notável mesmo, o Didi. E aí ontem ainda o professor Rodrigues ainda disse para nós, né, pediu, professor, vamos fazer uma prece, né? Ele falou assim, olha, o Didi é um cara tão bom que ele nem precisa muito de prece não, que ele tá, todo bem que ele fez já está protegendo ele muito. Óbvio que a gente fez a prece sim, mas o bem que ele fez já garantiu para ele aí uma excelente estadia no mundo espiritual. Então, nós estamos cercados de pessoas que nós amamos, que nos amam o tempo todo, estando aqui encarnados ou quando nós desencarnarmos. Então, não nos preocupemos com mais nada. A nossa preocupação maior deve ser, eu preciso estar bem conectado, eu preciso estar fazendo bem, eu preciso ser alguém que não incomode a vida das pessoas, que não exija dos outros, que não cobre consideração, não cobre reconhecimento, não cobre gratidão, não cobra não. Mesmo que ninguém seja grato a você, não faça isso. Deixa as pessoas livres. Ah, mas dói muito, viu? Quando a pessoa não é grata com a gente ajuda a vida inteira, depois a gente já toma uma chinelada ainda. Foi problema da pessoa. Abençoa, entrega para Deus. Segue teu caminho, para que você possa se afinizar com esse bem que está ao teu lado, doidinho para poder se conectar contigo, né? Qual que é a outra pergunta? A pergunta do Lu. Ah, tá. Luciano, a Estela vai responder aqui. Durante a nossa encarnação, o nosso anjo da guarda é sempre o mesmo ou ele pode ser despedido e contratado outro? Ele deu risada aqui. O Lu é uma figura, eu sei que você sabe da resposta, viu, Lu? Seu danadinho, ele faz isso para ajudar a gente aqui. Segundo o livro dos Espíritos, ele não é demitido. Não. Mas que ele pode, às vezes, ter uma função, um chamado em outro lugar, ele tem. Porém, a espiritualidade não vai te deixar desamparado. O que foi bacana dessa pergunta do Lu, que o Kardec fez para os espíritos, foi assim, em algum momento eu estou sem proteção? Nunca. Não. Como o Chico Xavier, quando ele foi começar as obras,
há 2000 anos, se eu não me engano, Emmanuel chegou nele e disse assim, olha, não disse, na verdade. Emmanuel ficou 3 meses afastado de Chico Xavier. Porém, no lugar dele, trouxeram Natanael. Chico Xavier nunca ficou sem proteção, assim como nós também. O que pode ocorrer, daí entra a pergunta da Raquel aqui. A Raquel Santos nos perguntou assim, nosso anjo nos auxilia em pensamentos bons quando desviamos o pensamento ao negativo? É possível? Ela perguntou mais ou menos assim, entendi, Raquel. Mesmo a gente está pensando coisa ruim, o anjo consegue? Então, existe uma medida. Se você está totalmente embrenhado no mal, a conexão dele com você diminui. É a conexão de Wi-Fi, né, Oceander? Você diminui. Imagina que eu e o Oceander aqui começa a tramar um assalto a um banco. Um roubo. Eu e ele nos primeiros dias ainda não está totalmente embrenhado nessa ação do mal. Eu e ele começa a falar, o que você acha da gente assaltar um banco? O anjo ainda continua aqui. Eu falo, não faz isso, Stella. Não faz isso, não vai dar certo. No outro dia eu e ele continua e começa a fazer planos. Ele começa a se afastar, mas não porque ele se afasta, não quero mais. Porque isso, nós criamos um campo do mal tão grande que ele não consegue chegar. Mas ele fica ali o tempo todo. Imagina que antes de fazer o assalto, eu começo a ficar meio, nossa, mas e se eu for presa? Eu acho que eu vou rezar. E eu oro. E aí ele consegue vir de novo e fala assim, não faz isso não. Tô aqui, não faz isso. Então é assim. Quantas vezes você não foi em algum lugar, o seu anjo disse assim, não vai não, esse lugar não é para você. Ou você tá no meio daquela festa, todo mundo bebendo, falando mal do outro, e você se vê assim, e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é você, isso é seu anjo. Fala, sai daí. Você tá no meio daquela roda de fofoca, falando mal do chefe, do gerente, do patrão, e dá aquela coisa, aquele mal-estar estranho. É o seu anjo. Então, mesmo a gente envolvido em alguma coisa ruim, ele muitas vezes consegue aquela conexão, mas se você está totalmente envolvido, ele não consegue. Tem um livro que se chama Se Eu Pudesse Voltar ao Tempo, da Vera Lúcia Marinzé, que é muito bom, porque nesse livro o contexto dele geral, de várias histórias, nunca experimente droga. E teve uma menina que ela experimentou a droga, se viciou e se perdeu em overdose. O anjo dela, segurado por outros anjos, disse, já deu, não tem o que fazer. Ele chora, mas ele não consegue, ela já estava sendo vampirizada por vários. Então o anjo perde as forças, porque foi uma escolha dela. Não é, Luciana? Pois é, meus amigos, olha que interessante para finalizar aqui uma reflexão da manhã. Olha qual que deve ser o nosso pedido durante a prece. Nós temos que pedir, não soluções. Tipo, soluciona para mim aí. Você imagine só se fôssemos atendidos nesses pedidos. Vamos imaginar então que tudo que eu pedi acontece. Eu peço para os amigos espirituais, para o anjo da guarda vir aqui resolver o meu problema com o desentendimento que eu ando tendo frequentemente com um parente meu. Ele vem e resolve. Aí eu te pergunto, em que você cresceu? Em que você teria crescido se os problemas se resolvessem de maneira indireta, ou seja, sem a minha intervenção direta? Não teríamos mérito, não haveria crescimento espiritual, porque depois, passado um tempo, eu já iria entrar em atrito de novo com aquele meu parente que eu considero que ele é difícil e na verdade eu não estou percebendo que eu também sou. E então o problema não se resolveria, porque basta eu fazer uma prece, o problema é resolvido, porque vem um anjo aí, ou vem alguém e resolve para mim. Então, meus amigos, a recomendação que o Evangelho nos dá, para que nós peçamos aqui, 3 virtudes, olha só, força, coragem e resignação. Você pode pedir isso, não tem problema, mas é força para você, para domar esse leão que tem dentro de ti aí. Domar essa capivara, né? Domar esse rinoceronte. No caso é um rinoceronte. Essa fera indomável aí. Como disse uma amiga aqui, eu quando alguém discorda de mim, eu fico constrangida, mas eu peço força pro meu anjo de guarda. Olha que maravilha. A gente fica mesmo constrangido, não somos anjos ainda. Mexeu o nosso orgulho. Opiniões já diversas nossas mexem com o nosso brio, com o nosso orgulho. Mas em busca desse tipo de resolução, nós estamos aqui para estudar o Evangelho e aprender que está em nossas mãos. Se eu tiver força,
se eu tiver coragem, resignação do mal que habita em mim, eu vou me resignar, eu vou tirar fora esse mau pensamento, eu vou tirar fora aquela coroa do príncipe que estava aqui comigo, do rei que eu era, não sou mais rei, nem quero ser. Respeitemos a opinião dos outros. Mas é muito diferente da minha, eu não estou conseguindo suportar, o cara está fazendo coisa errada. Aí tem que ser feita uma intervenção, como diz Kardec. Se a opinião do outro não fere ninguém, sem problema. O problema é quando ela está ferindo o outrem. Agora, às vezes quando é briga só de vaidade, deixa de lado isso. Isso aí toma tempo da gente, consome energia. Muitas pessoas perguntam assim para mim, escuta, você não vai se envolver na política aí não? Você não vai ficar falando nada não? Eu só vou dividir as pessoas se eu fizer isso. Aqui no meu círculo pessoal eu tenho minhas opiniões, óbvio, políticas, mas ficar divulgando isso não vai trazer bons resultados. Só vai apenas reforçar e aumentar mais essa rixa que existe, essa polarização. Então eu prefiro ficar quietinho e divulgar Jesus, que não tem erro. Isso faz bem para todo mundo. Para quem está de um lado, para quem está do outro. Eu não estou nem assim, eu não quero tomar partido. Eu quero que a união e a paz se estabeleça nesse mundo, porque eu estou a fim de que nós vivamos em paz o quanto antes. Agora, se eu ficar aceitando ideias de revanchismo, de duelo, como diz o Evangelho também, Kardec destaca muito bem o duelo, isso não vai trazer benefício para ninguém. Nós vamos aqui não combatendo o mal, mas sim fazendo o bem imperar, divulgando o bem. Então, convido você a vir conosco nesse momento agora que nós finalizamos aqui essa reflexão da manhã. Se quiser ler a resposta do Rony, é muito bom. Que foi o que a gente refletiu, mas ele pegou do livro. Rony Almeida, nosso querido Rony, pra cima. O Rony, o sobrenome dele é pra cima, você sabe, né? Eu sei, é Rony Almeida pra cima, exatamente. Ei, grande Rony. Ele colocou aqui que na questão 495 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Quer dizer, tem chance de vez em quando o espírito falar, quer saber, eu não aguento mais esse cara aí não. É muito mala, não ouve nada do que eu tô. Faz 40 anos que eu estou do lado dele aqui, nunca ouvi um conselho meu. Resposta dos espíritos: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a sua vontade, aliás, mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas, eu gosto sempre do mas, é uma maravilha, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Na hora que você dá uma cochiladinha assim, fala, amanhã eu vou dar um tiro, não sei quem, mas eu vou dar uma cochilada agora aqui. Na hora que você cochila, o espírito vai lá e fala assim, faz isso não, meu filho. Só besta. Tome tenência, minha avó que falava isso. Tome tenência, rapaz. Se domina. É. Volta pra base, sabe? Complementando aqui a resposta, finalizando. Não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta, ele, o espírito, logo que chamado. Então você chamou, meu irmão, teu anjo guardião está do teu lado instantaneamente. Ele não precisa nem pegar metrô, jatinho, helicóptero, não, ele vem na hora, porque é o pensamento. Ele pode estar lá em Plutão, lá em outro universo lá. Ele vem instantaneamente ao teu lado. Instantâneo. Pensou? Então você vai tomar uma decisão qualquer na tua vida? Faça um pensamento. O que eu devo fazer? Me ajuda aí. Dá o nome como a Estela bem disse aí. Zé da Silva. O Santo Expedito. Dá o nome que você quiser, ele não se ofende. Você pode chamar ele do que você quiser. Seu Felisbino. Ô Felisbino, me dá uma dica aí. O que eu faço agora? Se você mentalizar e desejar o bem, você vai sentir essa influenciação. Com certeza. Não conheço ninguém que não saiba o que deve fazer. A gente não faz porque a gente não quer. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer. As leis de Deus estão escritas no nosso pensamento. Ainda junto com essas leis escritas em nós, tem a influência do anjo bom que nos acompanha. Deixa eu contar um caso bem rápido. Aconteceu comigo há 2 anos atrás. Meu pai começou com uma tosse muito ruim. E não estava nem na época do Covid, hein, Alciandra? Uma tosse. E a Livinha, eu ainda amamentava a Liv. Então, para mim, levar ele no UPA era bem complicado. E meu irmão estava trabalhando. Aí eu lembro que a Lívia acabou de dormir, eu fiz uma prece. Falou, anjo guardião, ajuda. O que você acha que eu tenho que fazer com meu pai? Eu levo ele só por causa dessa tosse ou não levo? A resposta foi bem assim, foi uma frase de Emmanuel. Ele diz assim, quando você pergunta o que você já sabe, é porque você não quer fazer o que deve. Mas foi uma cacetada.
Na hora eu liguei pro meu irmão e falei, ô Ri, meu irmão chama Ricardo, Ri, doeu. Você pergunta o que você já sabe é porque você não quer fazer o que deve. Eu falei, ô Ri, você tá de boa aí? Você pode levar o pai? Ele falou, não, tá, hoje eu tô de folga. Eu falei, nossa, então leva. Chegou lá, o médico falou, ainda bem que vocês trouxeram, porque ele tá com uma pneumonia, ele ficou internado um dia, voltou pra casa com antibiótico. E meu pai tem as funções renais, tudo bem complicado. Se a gente não tivesse talvez levado naquele dia, seria bem mais complicado do que foi. Então, às vezes, quando você pergunta algo pro seu anjo de guarda, pode vir assim, né? Uma chinelada. Uma chinelada na orelha. Pois é. Então, preparemos-nos para as chineladas que não tomamos, às vezes, dos nossos pais, das mães, mas os amigos espirituais dão uma chineladinha, mas não dói, não. É uma chineladinha que nos orienta pro bem, né? Respondendo outra última pergunta aqui, a Cidinha Bom Germino perguntou assim, se fazer prece para as autoridades e governadores do país, podemos pedir aos protetores deles também? Muito. Podemos e devemos, Cidinha, porque parece que o negócio tá feio aí, Cidinha. Pra todo canto aí, viu? Em todas as esferas aí, municipal, estadual, federal. Vamos pedir sim, sabe por quê? São eles que governam muitos dos nossos destinos. Sim. Então, se você quer pensar no seu bem, você precisa vibrar a favor daqueles que estão nos governando. Sim. Mesmo que você seja alguém de preferência política diferente. Então, seja lá quem for que esteja governando o seu estado, a sua cidade, o seu país, se você não ora em favor dessa pessoa, você está tramando algo contra você mesmo, indiretamente. Certo? O nosso caderno de oração aqui, do nosso grupo de estudo, independente do que eu penso do nosso presidente, está lá escrito Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Porque ele precisa, ele está no leme, independente de você quer ou não, ele está no comando. Então, quanto mais oração, mais o anjo de guarda dele consegue influenciar ele. Sim, nós oramos por ele e pelo seu anjo de guarda, com certeza. Nós desejamos muito que ele faça um bom governo para todos nós, né? Sem nenhum tipo de revanchismo, partidarismo, separatismo, que isso é realmente extremamente destrutivo para todos. A resposta da Raquel é sim. Você vai começar a oração, né? Última pergunta. O nosso anjo pode deixar que caiamos no erro para aprendermos que tal situação não é o certo? Óbvio, Raquel. Eles deixam porque eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de fazer o que a gente quiser, mas vamos sofrer as consequências. Eu fiz isso essa semana. Ô, Lara, leva uma blusa, Lara. A gente vai ali, eu levo uma blusa. A Lara não levou. Aí sabe o que eu fiz? Deixa. Voltou com frio danado. A gente não faz isso com pai e mãe, né? Voltou tremendo. Se a gente que é pai faz isso, imagina um anjo que tem anos-luz à nossa frente aí de entendimento e desenvolvimento. Quando você faz a prece, eu vou ali, senão a Lívia me chama. Vamos então à nossa prece, lembrando que quem quiser colocar o seu copo com água para ser fluidificada aí, esse é o momento, meus amigos. Preparados? Gente, olha, eu agradeço demais. Hoje eu estou estupefato com a audiência nossa. Nesse momento, olha, deixa eu ver, 140 mais 80, 220 mais 100, 320 aparelhos ligados agora. Não imaginava. Nunca tivemos uma audiência dessa aqui, nunca. Nunca mesmo. Incrível. Muito obrigado mesmo a vocês aí, por essa companhia, por esse carinho. Vamos lá, meus irmãos. Senhor Jesus, amigo de luz, amigos desvelados, amigos espirituais, Deus nosso Pai, nos remetemos nesse momento, Mestre, à Tua divina bondade, ao Teu coração afetuoso, a fim de nos conectarmos com essas boas vibrações que vêm do alto, transformando as nossas existências. Falo isso de maneira coletiva por conta dessa conexão em grande rede que estamos. Que possamos, Mestre, compreender a nossa missão aqui enquanto encarnados, a missão de sermos mais mansos, mais generosos, mais gentis, mais afetuosos, mais pacientes, mais altruístas, que tenhamos consolidada em nós essa vontade, Mestre, sob o amparo da Tua força, que constantemente nos envia a maneira correta de realizar esse procedimento, e que nós frequentemente
por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo ainda, nos fechamos a essas lições, a esses entendimentos. Senhor Jesus, nos dê a força suficiente para superarmos todas as adversidades que passamos, pois sabemos que todas as adversidades têm um momento de se encerrarem. Que nós tenhamos a sabedoria suficiente para compreender as lições que essas adversidades estão tentando nos trazer. Que nós possamos aprender o quanto antes, a fim de que não seja mais necessária a lição ainda ser empregada. Quando tivermos esse juízo, Mestre, os nossos caminhos se abrirão, a nossa saúde retornará a ser mais vigorosa, os nossos pensamentos serão mais puros, a nossa vida espiritual será mais proveitosa. Quero abençoar muito a cada pessoa que nesse momento nos acompanha, em qualquer canto que estiver, em qualquer lugar do nosso planeta. Sintam-se abençoados, abraçados, acolhidos, não só pelo seu protetor espiritual, pelo seu anjo de guarda, mas por você, Senhor Jesus, que nos ama, nos protege, nos intui, nos fortalece com coragem, resignação e muita fé. Obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade, por mais essa manhã de luz em nossas vidas. Divulgando o Teu Evangelho, estamos divulgando algo que nos alimenta, que nos faz bem, que nos traz saúde espiritual. Que todos se sintam nesse momento em melhor situação emocional, menos aflitos e muito mais gratos, menos angustiados e mais felizes, menos temerosos e mais confiantes. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa manhã. Nós queremos te rogar permissão para que estejamos aqui na próxima semana também, junto a esses irmãos queridos da Rede Amigo Espírita. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, por nos permitir estarmos aqui. Quero orar em especial nesse instante a todos os indivíduos que estão aflitos, a todos os doentes, enfermos, a todos que pereceram por qualquer tipo de enfermidade, Mestre. Sejam abençoados. Aos nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa gratidão de termos tido boa convivência. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar tanto assim, e que assim seja. É isto aí, meus amigos. Nós agradecemos mais uma vez e desejamos muito poder estar com vocês aí por muitas terças-feiras, 8 horas da manhã.